Bom dia a todos vocês que nos acompanham em mais um programa Manhã Viva. É sempre uma alegria estarmos juntos para começarmos o dia em temas tão interessantes para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. E hoje não será diferente. Vamos falar sobre uma figura muito importante na história, que é São Thomas More. Este homem viveu no século XV e XVI, é conhecido não apenas pela sua integridade e firmeza de princípios, mas também pela sua capacidade de conciliar a razão e a fé. Mais do que um santo, é um exemplo de como podemos enfrentar os desafios éticos e morais da vida moderna. Então, um exemplo muito atual nos dias de hoje. Então, temos assim a alegria de receber Francisco Mendes Correia, que é advogado, professor, membro da Opus Dei, que nos ajudará a entender melhor essa figura, o que pode nos inspirar e nos deixar como exemplo. Então, prepare-se para essa viagem à vida desse santo, que com certeza será muito especial. E como habitual no nosso programa, comecemos com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Papa Francisco já mencionou em particular esta oração atribuída a São Thomas More, e assim rezemos. Dai-me, Senhor, a saúde do corpo e com ela o bom senso para conservá-la o melhor possível. Dai-me, Senhor, uma boa digestão e também algo para digerir. Dai-me uma alma santa, Senhor, que mantenha diante dos meus olhos tudo que é bom e puro. Dai-me uma alma afastada do tédio e da tristeza, que não conheça os resmungos, as caras fechadas, nem os suspiros melancólicos. E não permitais que essa coisa que se chama o eu e que sempre tende a dilatar-se me preocupe demasiado. Dai-me, Senhor, o sentido do bom humor. Dai-me a graça de compreender uma piada, uma brincadeira, para conseguir um pouco de felicidade e para dá-la de presente aos outros. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma oração profunda, né? É verdade. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, eu é que agradeço. Seja bem-vindo mais uma vez. E assim, antes de começarmos a falar sobre essa figura, a gente sempre pede para os nossos convidados se apresentarem um pouco. E assim também, como é que começou a se aprofundar na história desse santo? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um gosto estar aqui convosco. Sou Francisco Mendes Correia, sou professor de Direito. Sou membro do Opus Dei, sou pai de 6 filhos, casado. Olha! Talvez me tenha começado a aproximar deste santo. É uma referência, não é? Intelectual, literária. Era um jurista e, portanto, era um nome que qualquer jurista se confronta. Mas, mais ou menos, quando comecei a dar aulas, também comecei a sentir a necessidade, obviamente fora do âmbito da faculdade, de tentar explicar de forma bem disposta, racional, razoável, a fé a jovens universitários. Senti que era um desafio que me era feito, e com outros companheiros juntámos-nos e fomos pensando que estrutura é que podíamos utilizar para fazer esta apresentação da fé aos jovens universitários, e um dos patronos que começámos a pensar que poderia ser o ideal foi precisamente o São Thomas More, e então daí comecei a conhecer um bocadinho melhor a vida dele e a entusiasmar-me e a ficar edificado com o testemunho que ele deu. Então agora é a hora de contar. Quem foi São Thomas More? Muito bem. Eu gostava de salientar que não sou um historiador e, portanto, sim. Todas as coisas que vou partilhar para já estão sujeitas a erro, e, por outro lado, faço a partir do entusiasmo com que fui lendo sobre a vida dele e não propriamente como historiador profissional. O São Thomas More foi um inglês, nascido em Londres, que viveu entre o século XV e o século XVI.
durante a primeira parte, depois podemos desenvolver todos estes aspectos, não é? Mas talvez eu diria que os aspectos mais relevantes são os que teve uma educação muito exigente, muito dedicada, dedicou-se muito à sua própria educação e, portanto, atingiu um patamar profissional enquanto jurista, enquanto árbitro, enquanto juiz, muito cedo, um patamar muito elevado e, portanto, tornou-se uma autoridade jurídica e pública em Inglaterra, num período bastante conturbado, da dinastia dos Tudor, ao ponto depois de se tornar primeiro um amigo, depois um conselheiro e depois o primeiro-ministro do rei Henrique VIII. Talvez o aspecto mais particular pelo qual ele é conhecido é o facto de ter resistido, no fundo, à reforma, à conversão, à reforma, ao afastamento de Inglaterra e da coroa inglesa da união com a Santa Sé e, portanto, no fundo, à emergência de uma reforma anglicana que aconteceu no reinado de Henrique VIII, como sabemos, e de o ter feito de uma forma especialmente elevada, ou seja, com argumentos sólidos, mas sem espalhafato, sempre respeitando os meios em que apresentava as suas críticas ao rei, e depois acabou martirizado, como o bispo John Fisher, que também é santo, 15 dias antes dele, ambos foram decapitados, e nessa medida eu diria que o aspecto da vida dele que é mais conhecido é o desta resistência à tribulação para a defesa da verdade. Mas aí, para a gente também aprofundar um pouco, até o ponto dele chegar a ser morto. Então, naquele contexto de reforma protestante, que Henrique VIII instituiu a Igreja Anglicana, e tinha toda a questão ali também de Henrique VIII querer casar-se novamente. Exato. Então, São Thomas More foi um dos que não defendia isso. Certo, esse aspecto que a Graciela salienta é muito interessante, porque o Henrique VIII era um rei católico, não é? Nasceu, foi educado catolicamente, casou com a Catarina de Aragão, filha dos reis católicos, do Dom Fernando e Dona Isabel, e, portanto, durante a maior parte da vida e do reinado de Henrique VIII, não se colocava a possibilidade de Inglaterra se converter, ou de abandonar, ou de se afastar da Santa Sé. É claro que estamos a falar de séculos em que havia uma tensão muito aguda entre o poder político temporal e o poder espiritual, e, portanto, havia uma tensão nos séculos para trás entre os monarcas dos vários reinos europeus e o Papa, mas isso não punha em causa a fé católica de Henrique VIII. Aliás, Henrique VIII, com a ajuda de São Thomas More, na sua juventude, até escreveu livros a refutar as teses de Lutero. E, portanto, a cisão em Inglaterra não foi uma cisão baseada sobretudo em questões dogmáticas ou em questões de fé, mas sim, de facto, como a Graciela refere, eminentemente numa questão política, da autoridade e, em última medida, numa questão existencial de vida daquele homem em particular e daquilo que ele queria fazer e não queria fazer, não é? Sim, e nesse momento, São Thomas More tinha que cargo na corte de Henrique VIII? Então, no momento em que em que o Henrique VIII, pronto, só para contextualizar um bocadinho, o Henrique VIII casou com a Catarina de Aragão. Durante os primeiros anos do casamento foram felizes, era uma influência, a Catarina de Aragão era mais velha que Henrique VIII, era uma influência bastante positiva para um espírito muito irascível, muito pouco controlado do Henrique VIII. Era um homem bastante... quer dizer, tinha algumas virtudes, mas também tinha defeitos muito sublinhados e não conseguia resistir às contrariedades, era vaidoso, era inseguro, tinha uma série de características que a docilidade, a piedade de Catarina de Aragão conseguia... de certa forma, amenizar,
Mas depois, à medida que o tempo foi passando e que pela fragilidade de saúde de Catarina de Aragão não conseguiu ter nenhum herdeiro homem, Henrique VIII foi vendo nisso um sinal de que aquele casamento era inválido, porque Catarina de Aragão tinha sido casada em esponsais só com o seu irmão. Depois o seu irmão tinha morrido antes de terem consumado o casamento, portanto não havia qualquer dúvida de que aquele casamento anterior não era um impedimento. No entanto, ele, aproveitando-se desse facto e também pela vontade de se querer unir a Ana Bolena, que depois pela qual ele se apaixonou, então aí sim veio a questão de ele poder ou não obter o divórcio. Nessa altura em que ele quis obter o divórcio, em que ele se divorciou, São Thomas More era o equivalente ao primeiro-ministro, era Lord Chancellor, portanto, em termos agora atuais, seria um equivalente ao primeiro-ministro. E eu pedi para a gente recordar essa história, porque além de eu gostar de história, também estou aqui lembrando quando eu visitei o Palácio de Hampton Court. Estou falando direito, o Emanuel, que é o nosso cinegrafista aqui, britânico. Lembrando assim, né, que era um rei assim, que tinha queria muita festa, muita comilança, muita bebedeira no seu reinado. Sim. E eu perguntei sobre a figura de São Thomas More nesse contexto, porque com certeza ele devia ressaltar ali as virtudes dele, né, no momento de crise política, também espiritual, digamos assim. Então, como nesse contexto se ressaltou as virtudes de São Thomas More? Então, é fácil perceber porque é que o São Thomas More era muito desejado pelo Henrique VIII, porque era não só uma das grandes autoridades intelectuais do reino, como era um jurista da mais alta craveira, e, além disso, era uma pessoa com qualidades humanas extraordinárias. Era muito bem disposto, era muito divertido, usava do humor para chamar à razão as outras pessoas, não as rebaixava, não as humilhava com piadas, mas elevava o tom das conversas, chamava a atenção para certas naturais fragilidades da natureza humana através do humor. Era uma pessoa muitíssimo agradável. E, portanto, o Henrique VIII queria sempre tê-lo ao seu lado, não só pelo aspecto do conselho, como pelo aspecto da presença agradável e das virtudes humanas que Thomas More tinha. Curiosamente, Thomas More, a certa altura, sentiu-se obrigado a ser menos agradável. O seu genro conta na biografia que, a certa altura, foi a única maneira de passar mais tempo em casa, porque São Thomas More era um homem de família. Era uma espécie de homem de família avant la lettre, porque dava uma importância à família e à educação dos filhos e das filhas completamente invulgar para a época em que vivia, não é? Mas estava eu a dizer, como queria passar tempo em casa e com a família e sentia que tinha o seu dever era estar em casa, então foi-se tornando mais taciturno do que a sua natureza, para poder fugir sem magoar a vaidade do rei, para poder fugir a essas ocasiões em que o rei queria tê-lo ao seu lado, que eram ocasiões sociais, como estava a dizer. O rei era de facto muito folião, muito festeiro, e depois, como era uma pessoa de facto muito insegura e muito vaidosa, estava constantemente a querer ser aprovado, a querer ser endeusado, a querer ser exaltado pelos seus pares. E o Thomas More talvez fosse a presença amena, que ele sentia que não era alguém que o fazia por dever ou por querer ascender socialmente, mas sim porque era fiel ao seu soberano, não é? Mas também o santo é um exemplo de quem continua fiel aos seus princípios, aos seus valores, e assim resistiu até o ponto do martírio. Do martírio, é verdade, é verdade. O São Thomas More depois, pronto, a história é bastante complicada e tem vários passos, mas assim, para resumir, depois podemos dissecar algum destes passos, mas resumindo, aquilo que aconteceu foi que o Papa, obviamente, não concedeu o divórcio ao rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, dando vários passos, assumiu-se o soberano da Igreja
inglesa e rejeitou que o Papa tivesse soberania sobre a Igreja inglesa e, portanto, passou a tomar decisões de cunho eminentemente religioso e não temporal. Esse, no entanto, embora fosse um problema para São Thomas More, esse não foi a gota d'água. Aquilo que os afastou e que levou depois, no final do dia à morte, ao martírio de São Thomas More, foi o casamento com Ana Bolena e todas as decisões que, a partir desse casamento, foram tomadas por Henrique VIII, nomeadamente a decisão de que os sucessores legítimos do Henrique VIII seriam os filhos desse casamento, que, aos olhos de São Thomas More, do bispo John Fisher, era um casamento obviamente inválido, porque se baseava num divórcio que não existe à luz da lei canónica e que tinha sido promulgado ou aprovado por alguém que não tinha poder para o fazer, porque era um rei, não era o Papa. Homem bastante corajoso, bastante corajoso, bastante corajoso. E ele deixou obras também, e a sua mais importante é Utopia. É verdade, reflete o pensamento dele, Sim, talvez, eu diria que a Utopia é uma obra que ainda hoje gera muita perplexidade em filósofos, em críticos literários. É uma obra complicada, porque é uma obra cheia de ironia. De facto, como o próprio nome indica, apresenta um local imaginário onde a sociedade se estrutura de uma forma inesperada e que causa perplexidade. Há muitos aspectos que não podem ser tomados literalmente, ou seja, não é que o Thomas More esteja a sugerir que a sociedade se fosse organizada de uma certa maneira, por exemplo, com a propriedade em comum de todos os bens, que resultasse melhor ou que fosse mais propício ao bem comum. Eu diria que são formas, obviamente estou a fazer uma descrição geral, são formas de criar no leitor a vontade de pensar sobre que arranjos sociais e políticos é que podiam propiciar melhor o bem comum e que outros é que, mesmo que nós até convencêssemos as pessoas todas a chegar a acordo sobre uma determinada forma de organizar a sociedade, iam esbater na nossa natureza decaída, não é? O São Thomas More era um realista. O homem tem a natureza decaída, pelo efeito do pecado original, tem uma certa tendência para o disparate. E, portanto, mesmo que consigamos utopicamente arranjar uma forma de organização muito ótima, depois isso vai esbater na nossa tendência para disparatarmos, não é? E diante do exemplo dele de integridade, de fé, de fidelidade aos seus princípios, trazendo para o mundo contemporâneo, ele pode ser uma figura inspiradora para o mundo jurídico, para o mundo da política? Sim, eu penso que sim. Aliás, se me permite dar um passo atrás, eu até acho que há outra obra que é mais fácil de ler contemporaneamente e que permite benefícios para toda a gente, independentemente se as pessoas estão focadas na política, se estão focadas no direito, porque é uma obra que eu acho que descreve um projeto de santidade pessoal que diz a todos os católicos, não é? Portanto, no fundo, ele faz uma biografia de um homem da Renascença italiana, o Pico della Mirandola. Ele faz uma biografia sobre o Pico della Mirandola, que era um intelectual, se bem que também fosse o chefe de uma casa aristocrática italiana que tinha propriedades, património e uma série de responsabilidades de governo dentro daquela jurisdição. E o Pico della Mirandola só queria estudar, só queria ler, só queria pensar, era um filósofo, era um escritor e, no fundo, e por outro lado era um homem profundamente religioso. E o Thomas More critica a opção do Pico della Mirandola não ter aceito a sua vocação religiosa e, por outro lado, não ter sido grato a todas as coisas boas que recebeu e não as ter cuidado. Ao fazê-lo, de certa forma, dá um programa de santificação pessoal de todas as pessoas, independentemente de onde é que elas estão, chamando a atenção para que o lugar do encontro de cada um de nós com o Nosso Senhor é nos deveres que temos, não é? Ele, das duas, o Pico della Mirandola tinha, no fundo, duas opções. Ou escolhia ser religioso, entrava para um mosteiro e deixava o cumprimento dos deveres
daquele domínio, daquelas centenas, milhares de pessoas que estavam à sua responsabilidade, ser juiz, governar aquele património em benefício de todos, etc. Deixava esses deveres ao cargo de outra pessoa, ou então assumia esses deveres, e era aí que ele encontrava Nosso Senhor no cumprimento desses deveres. Ora, ele não fez nem uma coisa nem outra, e portanto o Thomas More sugere que ele está no purgatório e não no céu. Mas isso parece-me que é útil para toda a gente, independentemente das pessoas terem gostos políticos ou de terem uma queda mais para a política ou para o direito ou para outra coisa qualquer. No fundo, esta ideia de que onde nós podemos santificar a nossa vida é no cumprimento dos nossos deveres e a aceitação do nosso estado de vida, de cada estado de vida, não é? E portanto, tanto pode ser tão santo alguém cuja profissão é lavar o chão deste estúdio, alguém que está a apresentar, ou alguém que está a dar aulas, como eu, ou alguém que está doente e que não tem possibilidade de se mexer, mas a aceitação amorosa daquele estado em que se encontra. Ou seja, no fundo, o local de encontro de cada um com o Nosso Senhor é o das suas circunstâncias pessoais e não um lugar imaginário que seria o lugar perfeito. Se isto me acontecesse e se eu tivesse estas oportunidades, então aí é que eu me iria encontrar com o Nosso Senhor. Parece-me que já antecipando muitos movimentos, nomeadamente o Opus Dei, que só aconteceu no século XX, já no século XVI, o Thomas More tinha antecipado esta ideia muito forte de santificação pessoal nas circunstâncias do trabalho santificado. Exatamente. E qual o nome dessa obra? É a vida de... eu penso que acho que era João, portanto, era The Life of John Picus. Picus, P-I-C-U-S, mas no fundo é a biografia do intelectual e do homem da Renascença que nós conhecemos como Pico della Mirandola. Entendi. Então, Thomas More era um homem que refletia bastante sobre a sociedade, né? O agir de cada pessoa na sociedade, mas como ele se deixava conduzir pela sua fé, pela sua liberdade de consciência, mas era um intelectual também sobre a sociedade. Certíssimo. Eu diria que talvez se ele só tivesse respondido ao seu gosto pessoal, teria sido um pensador e um intelectual e não faria mais nada senão pensar e escrever. É claro que, por insistência do pai e por cumprimento dos seus deveres como chefe de família, teve de trabalhar como jurista. E também isso lhe permitiu depois ver os problemas da sociedade em ação, não é? Que é o papel que um jurista e um juiz, muitas vezes ele era chamado a ajuizar ou a arbitrar casos, permitiu-lhe ver isso. Mas sim, sempre a sua vida sempre foi acompanhada por esta reflexão sobre a sociedade, sobre os limites da política em relação ao aperfeiçoamento e ao bem comum, de uma perspectiva realista que ele tinha como católico, que era de que, por mais inteligentes e bem pensados que sejam os modelos, não podemos desconsiderar que são modelos que vão ser depois aplicados por homens que falham, que são invejosos, que são vaidosos, que ainda que a graça os possa ajudar a serem santos, o ponto de partida é um ponto de partida complicado. E de ressaltar também que foi um leigo e que foi canonizado quando ainda numa tradição. Exatamente. Lá atrás. Eu não sei quando foi a canonização dele. Vou-lhe ser sincero, também não sei quando é que ele foi canonizado. Devia saber, devia ter preparado essa resposta, mas não sei. Mas de facto é interessante pensar que no espaço de 15 dias duas pessoas muito parecidas, se bem que em estados diferentes, não é? O bispo John Fisher como religioso e o Thomas More como leigo são martirizados e é daí que parte os seus processos de canonização. Sim. Por circunstâncias muito parecidas, não é? O John Fisher tinha sido tutor do Henrique VIII. Até há pouco tempo o Henrique VIII recorria a ele. Era considerado o homem mais santo, o clérigo mais santo de Inglaterra. Era numa altura em que talvez o clero inglês não fosse, nos estratos superiores, não fosse o mais edificante de todos. Era considerado um santo, um homem, um dos melhores académicos ingleses, e também foi martirizado. Portanto, tem muitas parecenças, o Thomas More e o John Fisher.
mas é interessante isso que a Graciela está a dizer. De facto, é um santo que era um leigo. Um leigo e que teve uma grande importância, não só intelectual, mas de fé, de valores, né? Naquela época, como era influente, né? De repente, podemos dizer, com certeza, ali naquele espaço da coroa, da realeza, era um homem bastante influente pela sua fé, pelas suas virtudes, e que não fique só como uma recordação histórica. A gente vai aprofundar mais aspectos sobre a vida dele no segundo bloco, mas já fica claro como os valores, a integridade, a coragem, o compromisso com a verdade são atemporais e continuam a inspirar pessoas de todas as idades, de todas as gerações. Então, a história de More ensina-nos que, mesmo em situações adversas, é possível permanecer fiel aos nossos princípios e à nossa fé. Então, vamos aprofundar mais sobre isso na segunda parte do programa Manhã Viva de hoje. Então, estamos de volta à segunda parte do programa Manhã Viva de hoje, no qual estamos a nos aprofundar na vida de São Thomas More, uma figura não somente histórica, mas exemplo de fé, de virtudes, de fidelidade aos seus princípios. Viveu ali, era contemporâneo de Henrique VIII, atuava ali também na coroa e participou de momentos conturbados desse reinado, até o ponto de ser martirizado, como nós já ouvimos na primeira parte do programa. E está comigo, mais uma vez apresento, Francisco Mendes Correia, que é advogado, professor universitário, membro do Opus Dei e devoto de São Thomas More, certamente. Então, por isso, acredito que se debruçou bastante sobre a vida dele, tendo a ver também com a sua formação acadêmica e com o seu lado profissional, não é mesmo? Sim, é um santo que também por esse lado me diz muito, porque era jurista, era um prático do direito, mas era alguém que via o direito integrado numa ordem de conhecimentos mais ampla e, portanto, para ele, saber de direito e não saber sobre a natureza humana, não saber sobre filosofia, não saber até sobre a literatura, que nos ensina muito da natureza humana, era totalmente descabido. Era alguém que praticava o direito de uma perspectiva realista, eu diria que de uma perspectiva cristã, porque conhecia bem o homem, sabia bem as misérias e as luzes que a vida dos homens pode ter e sabia os limites do direito, tendo em conta a nossa natureza. Portanto, é um santo que me diz muito. E a proposta dessa segunda parte do programa é aprofundarmos os aspectos da vida dele, da formação, da educação dele, como podemos aplicar nos dias de hoje no nosso cotidiano. Então, voltando um pouco ao tema da política, qual era a visão dele sobre a política? Também, né, em todo lado, não só em Portugal, em outros países, como sempre, a política é desafiadora. Certo. Eu penso que o Thomas More, em relação à política, tinha uma ideia, assim, penso que se pode, não sou, mais uma vez, sublinho que não sou um especialista, não sou historiador, mas eu diria que dos aspectos que me impressionam mais sobre a visão política do Thomas More, diria que um deles era a ideia de que, no exercício dos cargos políticos que assumiu, ele tinha um sentido profundo de cumprimento de um dever cívico para o bem comum e não de ver na política uma forma de chegar a um fim pessoal. Aliás, ele, do ponto de vista, ele era um jurista, como lhe disse, um jurista reputadíssimo, era contratado para arbitrar, para julgar os casos mais relevantes na altura e era justamente muito bem remunerado em função desses cargos que exercia. E, portanto, quando ele, à medida que ele se foi aproximando e foi sendo chamado crescentemente pelo rei Henrique VIII para ser o conselheiro e depois, no limite, para Chancellor, ele, de facto, foi perdendo rendimentos. Foi um movimento que ele aceitou por achar que era o seu dever, porque tinha recebido aquelas graças intelectuais e aquelas oportunidades para estudar e que tinha que os pôr ao serviço do seu soberano, se o seu soberano o chamava. Portanto,
primeiro aspecto que eu gostaria de sublinhar era este de ver o exercício de cargos políticos como o cumprimento de um dever e uma forma de manifestar gratidão pelas coisas que nós recebemos da sociedade. E não, agora, se quiser, caricaturando a hipótese oposta, e não como forma de promover um projeto pessoal ou um projeto de um grupo de pessoas. O segundo aspecto que acho que deve ser salientado é o da ideia sempre muito presente do bem comum. Ou seja, olhar para o exercício de cargos políticos e para a política como a forma de promover o bem comum, aqueles bens que são divisíveis, que podem ser aproveitados por todos, e não, mais uma vez, como uma forma de beneficiar este ou aquele grupo ou de perpetuar o poder. Por último, na altura não era tão infrequente, eu diria que hoje em dia é mais frequente, a ideia de que o poder político se deve exercer a partir de uma certa visão do homem e, portanto, deve ser uma coisa integrada numa visão mais ampla de quais é que são os fins do homem. Hoje em dia, parece-me que, pelo menos no debate político, há muitas vezes a ideia de que a política é só uma questão técnica, como é que se recebe mais impostos, como é que se promove um maior crescimento económico, mas nunca se faz a pergunta qual é o fim último do homem, não é? E por isso, muitas vezes, podemos estar a chegar a casos em que há certos resultados da política que são contrários ao fim do homem ou que dificultam esse fim. E o Thomas More tinha uma ideia muito clara de qual era o fim último do homem e, portanto, a atividade política tinha que estar subordinada a esse e qual era essa visão última do homem que ele tinha? Eu diria que era uma visão profundamente religiosa, não querendo tornar a política uma espécie de braço da religião, mas reconhecendo que o fim último do homem é a amizade com o Nosso Senhor e que, portanto, a política não deve criar obstáculos e deve promover esse fim último. E, portanto, se no limite se puser uma questão de saber a quem é que se deve a obediência, se é a Deus, se é ao soberano, se o soberano está a desrespeitar uma legítima decisão de natureza religiosa, então deve-se obedecer ao poder espiritual e deve-se obedecer a Deus no fim do dia. E isso, aliás, custou-lhe a vida, ou se visto de outra forma, ganhou-lhe a vida, não é? Então, uma visão bastante interessante sobre a política, né? O fim último do homem, porque justamente, como o Francisco falou, parece que hoje se vê também tudo fragmentado, né? Sim, né? A própria existência humana de forma fragmentada, desvalorizada também muitas vezes, daí que se entra de tantos debates éticos, morais. Sim, eu acho que a Graciela está a tocar num ponto muito interessante e muito lúcido quanto à maneira como hoje se faz ou se discute política e como se discute o exercício da liberdade e de facto a perspectiva integrada que o Thomas More tinha permitiam-lhe olhar para as questões clássicas da política, como o exercício da liberdade, os limites do poder, os limites do direito, sempre desta forma integrada, em que qualquer uma destas discussões não tratava, por exemplo, da liberdade como um fim em si e sendo indiferente onde é que eu chego com a minha liberdade, mas como um meio de chegar a um fim de florescimento do ser humano. Para quem não seja religioso e entenda que um dos fins do ser humano não é a sua amizade com Deus, pois há outros que me parecem também inegáveis. O florescimento da família, que implica uma estabilidade, que implica tempo para a família, que implica que a família tenha uma certa autonomia em relação ao Estado. Ou seja, todos esses aspectos eu diria que podem ser muito enriquecidos hoje, se olharmos para aquilo que foi a vida e a obra de São Thomas More. Muito bem. E diante dessa visão ampla que ele tinha sobre o ser humano, a sociedade, como ele também defendia ou tinha também como norte ali a educação, a arte, a literatura? Sim, essa pergunta é muito interessante, Graciela, porque de facto o Thomas More foi mesmo, e penso que todos os biógrafos, mesmo os biógrafos, reparem, eu estou aqui a traçar uma certa biografia do Thomas More, mas se a Graciela for consultar
a literatura inglesa protestante, há uma certa demonização do Thomas More, como um vaidoso, como um teimoso, como um intolerante, etc. Aquilo que me parece, aos olhos de um leitor católico, que me parece muito saliente, é isso. Estava eu a dizer, é perfeitamente aceito mesmo pelos biógrafos protestantes, é que foi um educador totalmente extraordinário para o seu tempo. Ou seja, por exemplo, deu às suas filhas, raparigas, a mesmíssima educação que deu ao seu filho, e era uma educação altamente rica e eu não vou dizer exigente porque a ideia não era da exigência pela exigência, mas sim a de todos os seus filhos, mas as suas filhas, incluindo o que na altura, volto a sublinhar, era muito invulgar, poderem aproveitar dos bens que ele tinha tido em termos de acesso à literatura, às línguas, à história, à arte, à música, e dessas formas elas perceberem melhor a natureza humana, perceberem-se melhor a si próprias e perceberem melhor os seus fins últimos e viverem vidas sãs, bem dispostas, alegres. A casa do Thomas More não era um convento, era uma casa onde havia música, onde havia discussão, onde havia poesia, onde havia alegria. E é muito interessante, por exemplo, ler as cartas que o Thomas More escrevia às suas filhas diariamente, mesmo quando viajava. A certa altura há uma viagem que ele faz duas viagens que ele faz, umas embaixadas comerciais, penso que à Flandres, e onde diariamente escrevia, e escrevia com graça, e elas respondiam com graça, e escrevia em várias línguas, e elas respondiam em várias línguas. Ou seja, não vou agora arriscar a dizer isto, mas seguramente as filhas do Thomas More seriam das raparigas mais bem educadas, com uma educação mais completa e mais integrada da sua geração em Inglaterra, isso não tenho dúvidas nenhuma. Como era a composição familiar dele? Quantos filhos? O Thomas More teve, do primeiro casamento, teve 4 filhos, 1 filho e 3 filhas, e depois enviuvou bastante cedo e casou com uma senhora que também era viúva e que tinha uma filha, que era a Margaret, que ele adotou como sua e educou-a indistintamente. Aliás, até quem leia a correspondência até pode intuir que ela era uma das preferidas, tinha uma predileção por ela incrível, e ela correspondia-lhe porque deixou-se educar e deixou-se deslumbrar pela arte e pela literatura que o Thomas More lhe apresentava, e por isso penso que, salvo erro, eu penso que o Thomas More é um dos padroeiros dos filhos adotados, precisamente por causa dessa relação com a Margaret, que era a filha da sua segunda mulher. Sim. E com a segunda mulher teve também filhos? Não. Então foram no total 4. 5. 5. E a família dele de origem também foi importante na sua formação? Foi muito importante e é muito interessante ver a relação dele com o seu pai. A mãe morreu muito nova, quer dizer, quando ele era muito novo, mas o pai não. O pai era um homem já com bastante prestígio, também tinha sido jurista e era uma autoridade também, tanto assim era que o Thomas More, quando era novo, já pôde contactar e privar com na altura o Chancellor do Reino, que era o Cardeal Morton. Portanto, o pai dele estava nas relações próximas do pai do Henrique VIII, portanto era uma pessoa já importante, mas dedicava-se imenso à educação dos filhos, e há uma tensão engraçada entre o pai e o filho, que me parece que é interessante também para um católico e para um cristão, para perceber os dilemas vocacionais que as pessoas têm, não é? O Thomas More foi educado da melhor forma possível. Quando era jovem, na altura Oxford não era aquilo que é hoje, ou seja, o ensino era sobretudo um ensino pré-universitário para jovens que queriam ser clérigos. O Thomas More foi para Oxford, depois voltou para Londres e teve um ensino propedêutico preparatório para depois entrar para aquilo que eram as escolas de Direito. Não havia propriamente uma universidade de Direito instituída, mas havia escolas que estavam associadas a conjuntos de juristas. Ele estudou na Lincoln's Inn, que era uma das mais importantes, muito por influência do pai, mas ele estava sempre com aquela tensão de que queria era estudar, queria era rezar,
era ler, conhecer o mundo, e portanto havia ali uma tensão entre aquilo que o pai lhe pedia e que achava que era adequado e aquilo que ele sentia que era uma dúvida vocacional. Mas ele se inclinava para o sacerdócio ou era o pai que esperava isso dele? Não, o pai esperava dele que ele fosse jurista. No fundo, sim. eu acho que o pai esperava dele aquilo que ele foi, o maior jurista da sua geração e um dos homens mais respeitados na política inglesa daquela geração. Depois suponho que não quisesse que ele fosse morto, mas talvez ficasse contente depois no céu que ele tivesse sido martirizado. Mas, dito isto, ele queria teve dúvidas vocacionais, se deveria ou não deveria ser clérigo, e tanto assim é que o pai achava a certa altura que ele estava a dar demasiado tempo aos estudos não jurídicos, não é? À literatura, à teologia, à filosofia, etc. Houve ali um desentendimento por causa dessas visões diferentes, e durante uns tempos o Thomas More viveu com menos apoio do pai, ou sem apoio do pai, já a estudar para ser jurista, mas viveu como que agregado a uma cartucha em Londres, participando na vida cotidiana dos monges, na vida de oração dos monges, para fazer esse discernimento vocacional, e depois chegou à conclusão que o seu caminho vocacional era casar, e ele dizia que preferia ser um marido a um padre licencioso, a um padre que não fosse casto, e portanto casou. E nessa altura reconciliou-se com o pai, mas levou muito a sério a sua vocação. Isso é que eu acho que é assinalável, e é uma leitura que é boa para os dias de hoje. Não achou que ir por este lado ou ir por ele ou aquilo ou por outro era uma questão indiferente, mas sentia que Deus, Nosso Senhor, o estava a chamar para algum lado e ele tinha que responder como resposta amorosa a um pedido de Nosso Senhor. Sim, e dá para perceber que era um homem com uma profunda liberdade de consciência, liberdade interior e autoconhecimento, porque desde lá, com o pai, né, nessas divergências, ele tinha a intuição do que ele queria fazer, do que ele deveria fazer, de além de estudar direito, ter essa visão integral do homem. Então, eu acho que é alguém que já fazia um bom exercício dessa liberdade interior e de autoconhecimento, né? De saber o caminho que quer traçar. Sim, sem dúvida. Era alguém com uma grande profundidade, com uma grande vida interior e piedade, e isso, de facto, permitia-lhe viver seriamente estes momentos sem ser um sisudo. Eu gostava de sublinhar isso. Todos os relatos que se vêem dos seus amigos, da sua família, fazem, e do carinho que o povo de Londres tinha por ele, fazem pensar que ele seria divertidíssimo. Sem ser um folgazão e um folião e um intemperado, não era aquela alegria que vem dos excessos, mas sim aquela alegria de se saber filho de Deus, de aceitar a sua natureza e de viver grato pelas coisas tão boas que tinha recebido. E, portanto, era alguém com profundidade e com seriedade, mas era um alegre, era um bem disposto. Que interessante. Era um bem disposto. Aliás, as cartas dele estão cheias de graças e de piadas. Os poemas, em anexo à biografia do Piccolo della Mirandola, há uma série de poemas, uns mais sérios e piedosos, outros muito engraçados. Ele traduzia textos cómicos de ironia, muito irónicos, de dramaturgos gregos, portanto, de textos antigos gregos para o inglês e para o latim, porque gostava da comédia e via na comédia um recurso não para achincalhar nem para humilhar, mas um recurso para se conhecer melhor a natureza humana, não é? Muito interessante. E para despertar o uso da razão. Era uma maneira amena da pessoa olhar para os aspectos mais ridículos e mais tontos da natureza humana de uma forma com fair play, como dizem os ingleses. Porque a comédia nos ajuda a ter um pouco um olhar de fora, né? Sim. Sobre nós mesmos, sobre o ser humano. Então,
ajuda a ver a vida também com mais leveza, né? E com mais lucidez, não é? Com mais realismo, porque se a pessoa se dá muito a sério, qualquer coisa que se diga, qualquer coisa que se ponha em causa, parece que está existencialmente a afetar aquela pessoa e as pessoas resistem mal e não conseguem ter um discurso racional e um pensamento racional sobre o problema. Ao passo que pela comédia, a pessoa, se tiver fair play e se não se levar muito a sério, vai percebendo que é como é, que pela graça de Nosso Senhor pode se converter e desperta, e pelo menos era a ideia do Thomas More, e eu concordo, a comédia desperta a razão, não é? Facilita o uso da razão. Muito bom. E gostaria que o Francisco comentasse uma iniciativa que já teve cá em Portugal, que são os cursos de Thomas More. Quando aconteceu? Como se deu? Como foi a adesão? Foi muito interessante, foi uma experiência muito interessante. Eu fui desafiado por outros dois amigos meus, grandes amigos meus, que também tinham esta paixão de ensinar, também são professores, e eles sentiam, e eu também senti, suponho que por isso é que eles me tenham desafiado, que além da formação que os jovens universitários têm hoje em dia, que é uma formação exigente, que eles talvez não estivessem a ser sujeitos à mesma exigência intelectual para fundamentarem de forma racional a sua fé e para viverem de forma racional a sua fé. E por isso entendemos que era uma boa ocasião para tentar fazer isso. Então o que é que fizemos? Organizámos os tais cursos Thomas More, desde 2015, 2016 devem ter tido acima de 10 edições, eram edições semestrais, e no fundo o que é que fazíamos? Escolhíamos muito bons professores universitários que despertavam o interesse destes jovens para temas que são essenciais para nós estruturarmos de forma racional e razoável a nossa fé e a apresentarmos de uma maneira madura, não é? Se um universitário está a estudar física quântica ou direito constitucional, coisas complicadas, matemática aplicada, depois não pode ter uma fé infantil, não no sentido da nossa confiança em Deus ser como crianças, isso é o que nós somos chamados a ser, mas de conseguirmos explicar as razões da nossa fé a quem nos pergunta e a nós próprios, não é? E era esse o esforço. Então, no fundo, este curso era um curso ad hoc, completamente fora de qualquer instituição universitária, baseado na vontade de uns aprender e de outros ensinar, em que nós falávamos sobre história, sobre filosofia, sobre ética, sobre história da Igreja, sobre história dos dogmas, tentando fazer esse desafio. Obviamente que, porque os estudantes que vinham ter connosco estudavam os seus cursos nas suas universidades, não tinham tempo ilimitado, e, portanto, era mais um fórum onde se despertava a curiosidade intelectual daqueles jovens e depois eles seguiam. Muito bom. Então, cursos voltados para universitários de quaisquer áreas acadêmicas. Sim. E tem projetos de terem mais edições? Sim, se tivermos procura e se houver interesse de novo, estaremos aqui para isso, claro que sim. Nós tivemos estudantes, salvo erro, da última vez que contarmos, já eram 60 cursos diferentes, portanto tivemos uma grande variedade de cursos, de origens, não é? De cursos de origem. Foi muito interessante essa experiência e, sobretudo, foi interessantíssimo também para nós que organizámos, porque era um pretexto ótimo para ouvirmos outros colegas nossos universitários de outras áreas, da história da ciência, da filosofia, da ética, falarem de coisas que para nós também eram muito enriquecedoras, não é? Muito bom. Então, torcemos que tenham outras edições, porque a partir, sob a ótica de Thomas More, levar aos universitários essa formação integral, né? Não pensar só na sua área ali, exatamente, como o Francisco citou, a física quântica, mas tudo isso, né, estamos a lidar com o ser humano, ver a sociedade, o ser humano como um todo, através da filosofia, teologia, arte, literatura, nossa, bastante interessante. Sim. Torcemos para que tenha mais edições. E, por fim, já estamos quase no fim do nosso programa, que exemplo Thomas More, então, nos deixa de coragem a partir das adversidades da vida, né? A coragem que ele nos impele a viver diante de questões éticas, questões morais, questões de como para a nossa sociedade de hoje. Então, poderia registrar isso assim, né? A coragem que ele teve. Sim, eu penso que
embora hoje a probabilidade de algum de nós ser martirizado como o Thomas More foi, graças a Deus, é escassa. Mas cada cristão e cada pessoa que tenha fé noutras religiões acaba por poder ser martirizado de outras maneiras, pequenos martírios, mas que são muito custosos para a vida das pessoas, ou porque defende a sua fé e uma certa maneira de ver o mundo no local de trabalho e é preterido por outros, ou até mesmo despedido. Alguém que tem filhos na escola e não concorda com as coisas que os filhos estão a aprender e quer impedir e até é perseguido pela Segurança Social. Ou seja, há martírios muito diferentes hoje em dia, talvez não com o grau definitivo de ser decapitado, graças a Deus, mas outros que são que causam muito impacto, não é? E eu diria que o Thomas More é alguém que se manteve firme, apesar de todas as contrariedades, apesar de toda a sociedade estar a avançar e estar a acompanhar, sobretudo por motivos interesseiros, aquele movimento que estava a ocorrer em Inglaterra com o Henrique VIII, Thomas More resistiu de forma digna, de forma sem se querer fazer vítima, mas simplesmente recusando-se a compactuar com a mentira e preferindo a obediência a Deus e aos bens que nos são prometidos no céu a receber agora bens na terra. Eu acho que é um ótimo exemplo para pessoas que, como a Graciela sabe, existem muitas ocasiões hoje em dia na sociedade em que alguém que tenha fé é confrontado com pequenos martírios, com o martírio de saber se diz ao seu filho que pode não assistir àquela aula onde sabe que vai ouvir coisas que são falsas, ou a sofrer as consequências dessa decisão, perseguição, gozo, chacota, difamações até públicas. Os martírios mudaram, a necessidade de resistir e de ser fiel, esses não mudaram, e o Thomas More é um ótimo exemplo. Olha, muito bom. Então, uma história encantadora de um homem que era um intelectual, um homem de fé, um homem que tinha a visão da política como um serviço ao bem comum, marido, pai, presente na educação dos filhos, alguém que era fiel, como já dissemos várias vezes, aos seus valores, à sua consciência, aos seus princípios. Então, nos inspira muito, mesmo nos dias de hoje, diante realmente da educação dos filhos, as questões éticas. E assim, quero agradecer a presença do Francisco por nos ajudar a aprofundar na história, na vida desse santo assim tão brilhante. Então, espero que quem está lá em casa também tenha gostado muito, queira se aprofundar e queira se inspirar na vida desse santo. Então, até o próximo programa Manhã Viva. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.